Já foi, eu nunca sei quando vai. Eu acho que tá carregando ainda. Já foi? Começou? Então, iniciei só um pouquinho mais cedo hoje, só pra ver questão de áudio, como é que tá. Aí, se puderem mandar mensagem, como sempre, aí nos comentários, como é que tá o áudio, o vídeo. Olá, tudo bom? Você mandou mensagem e começou. Vou esperar mais algumas pessoas chegarem. O áudio tá legal, Gabi? Beleza. A imagem também? Tá joinha? Beleza, então. Vou esperar um pouco mais para dar alguns avisos, mas são os avisos de sempre. Olá, Lídia, tudo bom? São os avisos de sempre. Durante as contações, eu iniciei um pouquinho mais cedo, porque tem uma contação que é um pouco mais extensa e com um debate um pouco mais denso também. Nós não entraremos em todas as camadas que a segunda contação ela fornece, mas o debate de hoje é um debate um pouco mais tenso também, denso, perdão. Olá, Bruno, boa noite, tudo bom com você? Então, assim, iniciei um pouco mais cedo para fazer esses pequenos ajustes se fosse necessário, né? E também porque semana passada o Facebook me deu uma leve trollada, então, para evitar imprevisto, eu iniciei mais cedo. E aí são os agradecimentos de prática pela participação de vocês semana passada. Eu não consegui ver porque foram tantos comentários, então o debate foi bem rico. Olá, Thay, boa noite. E, assim, obrigada pelo retorno de sempre, pela participação, né? Foram 209 comentários, se eu não me engano, ao longo da live. E muito obrigada por esse carinho, por esse espaço e vamos fortalecendo isso. Vou só esperar mais um pouquinho para poder começar logo. Tia Rô, obrigada. Eu vou ajeitando aqui pra gente começar a primeira história. Eu vou botar o óculos, porque senão eu não leio. Deixa eu ver se tem... Bom, já avisei aqui que tá tudo certinho para os professores. E então eu vou iniciar essa primeira contação. Se aconcheguem, a história já vai começar. A primeira história da noite, ela tem como título A Tenebrosa Separação dos Pais de Aldra. Ela é do Otávio Frias Filho. Vou mostrar a ilustração para vocês. A situação andava complicada na casa de Aldra, da terceira série C. Os pais dele tinham brigado feio. Não era a primeira vez que os pais de Aldra brigavam. Mas briga como aquela nunca tinha acontecido. Durou horas. O pai e a mãe se trancaram no quarto e começaram a gritar lá dentro. A mãe do Aldra jogou um copo que se espatifou na parede. O pai do Aldra deu um soco que quebrou a porta do armário e quebrou a mão dele também. Teve até que engessar. Naquela mesma noite, a mãe do Aldra fez as malas e foi para a casa da avó do Aldra.
O pai do Aldrar chamou os filhos para dizer que agora ele ia viver em outra casa, porque ele e a mãe do Aldrar já não estavam mais podendo ficar numa mesma casa. O Aldrar, inclusive, pensou: que bom ser adulto e ir mudando assim de casa. A irmã menor do Aldrar perguntou se eles podiam ir com ele para essa outra casa. O pai respondeu que não, que eles iam ficar ali mesmo, com a mãe do Aldrar. E eles ficaram com a empregada, porque a mãe do Aldrar estava na casa da avó do Aldrar. O Aldrar não achou que era o fim do mundo. Ele estava se acostumando com aquelas brigas. Estava cheio delas, na verdade. O pai e a mãe do Aldrar gostavam muito um do outro. Talvez por isso mesmo viviam brigando e quebrando as coisas. Não era à toa que precisavam de 2 casas. Melhor então que ficarem cada um na sua. Foi o que o Aldrar pensou. Só quem não parou de pensar no assunto foi o Zeca, o melhor amigo do Aldrar. É que o Zeca estava preocupado com os pais dele. Não fazia muito tempo, a mãe do Zeca tinha gritado com o pai do Zeca, porque ele tinha deixado cair o vidro de maionese no chão. Outro dia, a mãe do Zeca é quem tinha esquecido de pagar a locadora de vídeo. O pai do Zeca chegou a chamar a mãe do Zeca de sua inútil. A mãe do Zeca deu uma resposta que o Zeca não entendeu, mas estava na cara que o pai não gostou. Ficaram um tempão sem se falar. O Zeca começou a achar que era culpa dele. No aniversário da tia Cordélia, passaram um filme em que apareciam os pais do Zeca numa viagem, antes do Zeca e a irmã dele, a Cissa, nascerem. A mãe do Zeca trazia um sorvete vermelho para o pai do Zeca. O pai do Zeca beijava a mãe do Zeca. Eles davam risada, não brigavam. O Zeca mudou da noite para o dia. Mãe, quer que eu arrume o seu armário? Ele perguntava. Mas você não arrumou ontem? Posso arrumar de novo se você quiser. Vai ver se seu pai quer alguma coisa, vai? A mãe dizia. Pai, quer que eu traga o jornal? O Zeca perguntava. Obrigado, filho. Agora estou vendo televisão. Quero chinelo, cachimbo, qualquer coisa. Ele queria saber. Eu já estou de chinelo e não fumo cachimbo. Qual é o problema, filho? Se abre com o pai. O Zeca tinha medo de falar. Os pais começaram a jogar a culpa um no outro. Olha o resultado da educação que você dá para o menino, reclamava o pai. Você está sempre ausente nesta casa e agora vem me criticar? A mãe respondeu. Como assim ausente nessa casa? Se você fosse um pouco mais presente, o menino não estava assim, cheio de problema. Quanto mais o Zeca se esforçava para ser um filho melhor, para ser o melhor dos filhos, mais os pais dele brigavam. O Zeca começou a ir mal na escola. Os professores ficaram preocupados. O diretor chamou o pai e a mãe do Zeca para uma conversinha. Algum problema em casa? O diretor insinuou. Não, respondeu a mãe. Claro que não, concordou o pai. Engoliram um cafezinho e saíram. Antes de chegar ao carro, já estavam brigando de novo. Porque a mãe do Zeca achava o diretor um homem muito sensato. Enquanto o pai do Zeca tinha achado que o sujeito era um perfeito idiota. Para o Zeca, a separação dos pais era questão de dias, talvez horas. Ele já se havia abandonado, vagando pelas ruas, pedindo para as crianças pobres que ficam à noite no farol: posso ficar aqui com vocês um pouquinho? Era exagero.
Mas ele não conseguia pensar em outra coisa. Quando a gente começa a ser pessimista, achando que vai dar tudo errado, não para mais. Tiveram que chamar o doutor Aristides, médico renomado da região, para examinar o Zeca, que estava com uma febre daquelas. O doutor Aristides olhou, apalpou, auscultou e decretou, com a maior certeza do mundo, inflamação nas amígdalas. Todo mundo caiu na gargalhada. Acontece que aquilo não era possível. 2 anos antes, uma pequena cirurgia havia separado o Zeca. Acontece que aquilo não era possível. O Zeca estava com 9 anos. 2 anos antes, uma pequena cirurgia havia separado o Zeca e suas respectivas amígdalas para sempre. O respeitável doutor Aristides foi delicadamente posto para fora de casa. O pai e a mãe do Zeca não sabiam mais o que fazer. Simplesmente se abraçaram e começaram a chorar no ombro um do outro. Desculpa, querido. Desculpa eu, querida. Esse filho é nossa vida. Os olhos do Zeca brilharam. Ele se levantou da cama e gritou: então vocês não vão mais se separar um do outro? Os pais olharam para ele. De onde você tirou essa ideia, filho? O pai perguntou. Você acha que eu ia conseguir viver sem o chato do seu pai? A mãe brincou. E o que seria da sua mãe se eu não tivesse por perto para não deixar ela fazer besteira? O pai também brincou, só para encher a mãe. Os 3 se abraçaram. Tocou a campainha. Fazia 3 dias que o Zeca não ia à escola. Era o Aldrar que vinha visitar o melhor amigo. Deu para ouvir o Aldrar gritando da rua. Sai dessa casa, Zeca! Vamos brincar! Tá melhor, filho? A mãe perguntou. Tá pronto para outra, falou o pai. Não exagera. A criança estava com um febrão, disse a mãe. Você e suas manias. Quem aguenta depois sou eu. Se não fosse eu nessa casa... Você sempre foi ausente nessa casa, a mãe gritou. Foi quando o Zeca interrompeu os dois. Olha, se vocês me permitem, quem vai se ausentar agora sou eu. E foi lá brincar com o Aldrar, o cara mais 10 da 3ª série C. Bom, essa foi a nossa primeira história da noite. E como vimos nela, muito podemos pensar, né, a respeito dela, principalmente nesse tempo de pandemia, né? E ela também nos remete em alguns momentos a 2 histórias passadas, né? Que é a questão, né, do o que é o medo e o que é criação nossa. O Aldrar, o amigo do Aldrar, o Zeca, ele começou a fantasiar, por causa das inúmeras brigas de seus pais, que os seus pais iam se separar. Então, ele já tomou para si aquele medo, né, como verdadeiro. Aquele medo como se já fosse acontecer, aquela situação como se já fosse acontecer e como se já tivesse certo, não pudesse fazer nada, e principalmente a culpa era dele. Ele sentia o medo de uma separação dos pais por conta das brigas exacerbadas e se sentia culpado, achava que a culpa daquilo tudo acontecer era dele. E me lembrou bastante uma das primeiras histórias que a gente contou, que foi o medo quando eu não consigo dormir, que no final desse conto da separação dos pais, a gente vê que a ideia não foi pra frente, foi uma ideia que evaporou, que era o medo que ele tinha, que fundado em situações reais, mas que estava na cabeça dele.
E ele começou a desenvolver esse medo maior a partir da história do amigo dele, o Aldra, né, o melhor amigo dele, que contou sobre os pais estarem se separando, né, de casa. E ele começou o Zeca viu o medo dele na história do seu amigo, o Aldra. E aí a gente lembra, né, que medo todo mundo tem. E a gente pode reconhecer um pouco das nossas histórias nas histórias dos nossos amigos. E aí acaba gerando, né, toda uma rede de apoio e solidariedade. O interessante nessa história, né, que a gente pode começar a debater aqui um pouco sobre a temática da noite. Eu vou descer aqui para ver se tem algum comentário. E aí a gente começa a pensar, né, nesse tempo de pandemia, né, principalmente quem está tendo essa possibilidade de ficar em casa, a violência doméstica. E aí a violência doméstica, quando a gente fala em violência doméstica, comumente a gente pensa na violência de gênero, na violência contra a mulher. Mas a gente percebe que, pelo menos, não é só isso. A violência doméstica, ela é a violência contra as crianças que estão em casa. Pode ser contra os idosos, se tiver um idoso em casa. Então, assim, a violência doméstica, ela é muito ampla. E nesse tempo de pandemia, ela vem aumentando, né? Isso sem falar, claro, das subnotificações, que já são grandes. A questão da subnotificação que a gente vê mais presente nos jornais e tudo mais tem sido com a questão da subnotificação da área da saúde. Mas com relação à violência doméstica, há muita subnotificação também por causa do medo, do receio, muitas vezes dado a toda uma estrutura social, toda uma construção social, toda uma construção histórica, o medo de você não conseguir se manter financeiramente sem o violentador. E assim, quando você consegue fazer denúncia, muitas vezes você retira. E aí as crianças, elas têm medo de falar, e aí as crianças, elas estão mais suscetíveis até a violências mais psicológicas e sexuais. Acontece com mais frequência nas crianças, e elas partem de casa. E por isso que é tão importante a gente falar sobre educação e prevenção sexual para as crianças também. Porque tem pesquisas que falam que, ao falarem sobre isso, e tem relatos também, tem várias matérias sobre isso, que falam que várias crianças falaram: poxa, fulano faz isso comigo em casa. E na aula de educação sexual ela vê que isso é errado. E muitas vezes também, como a gente pôde perceber na história, o menino, o Zeca, com medo de falar com os pais, não há um diálogo. É uma pressão psicológica de você não escuta a criança. A criança geralmente ela não tá, você costuma se tratar a criança numa posição de inferioridade. E aí você não questiona a criança, você não pergunta como ela se sente, como ela está. Isso acaba gerando uma reclusão aí, e ela não sabe lidar, não sabe se expressar, tem medo dos adultos, e acaba também facilitando aquilo que a gente trouxe de discussão no vídeo anterior, na live anterior, que foi sobre a questão da síndrome do impostor. A criança começa a criar barreiras psicológicas com essa pressão psicológica e se achar inferior, se achar pouca coisa. E procurando mais ou menos alguns dados para trazer para cá, eu não achei muito sobre a questão das crianças, porque essa invisibilidade, é como se as crianças não fossem sujeitos ainda, como se não fossem, sabe, como se elas fossem
propriedades mesmo, elas são tratadas como propriedades. É o adulto que responde por ela e ela muitas vezes não tem, o interesse dela não é levado em conta, a voz dela não é levada em conta. Então, assim, mas na questão da violência domiciliar, algumas matérias vêm trazendo que o estresse de não saber como vai ser a vida financeira, o consumo de álcool que aumentou. Então, tudo isso gera um ambiente de violência para aquela criança. E aí, muitas vezes também, né, por causa desse distanciamento, aí, não tem parquinho, não tem essas entretenimento para criança e manda a criança para a internet, não há um controle da onde, de que site essa criança está acessando, o que ela está vendo, que conteúdo ela está consumindo. E aí, sem esse controle, a criança fica ainda mais vulnerável a sofrer algum tipo de violência, né, virtual enfim, com sites maliciosos e conversar mais com pessoas, com pedófilos e tudo mais. Então, há uma necessidade de se pensar em que forma você vai verificar o conteúdo que seu filho está acessando na internet. E sobre também na história, a gente vê que por vezes o cuidado é direcionado para a mãe só do Zeca. E o pai do Zeca, por várias vezes, foi bem rude, por assim dizer, nas palavras com a mãe do Zeca. Isso acontece muito. Por exemplo, teve o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, apontou que 16 milhões de mulheres com mais de 16 anos sofreram algum tipo de violência. E essa violência aconteceu dentro de casa. Então, assim, é bem complicada essa questão, porque antes a violência contra a mulher dentro de casa, ela sempre foi presente, é algo que a gente precisa lutar, mas aí quando você elege um presidente que tem um discurso machista, misógino e de porte de arma, de posse de arma, o feminicídio ele aumenta consideravelmente nesse primeiro ano de mandato. E na pandemia se aumenta também, né, porque você está convivendo diariamente, aumenta ainda mais a subnotificação. Já tinha um caminho muito grande e muito burocrático para as mulheres terem essa coragem, essa força de chegar ao ponto de denunciar o agressor por N questões sociais. E agora, na quarentena, você está em convívio 24/7 com seu agressor. Então, como é que você vai arrumar um tempo de sair de perto, ir num telefone e denunciá-lo? Então, aumenta essa subnotificação. Eu, por exemplo, eu fiz um estágio no semestre passado no Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, em Seropédica. E, assim, há muito daquilo ainda, daquela crença de, mas ele vai mudar. Você quer acreditar que aquela pessoa que você ama, que você gosta, que você tem um sentimento, vai mudar. Talvez, ou na questão emocional de você ainda gostar dessa pessoa, ou por você depender financeiramente dessa pessoa, e aí também por causa dos filhos, muitas mulheres não se separam por causa do filho. E aí, seguindo essa lógica, o que a gente destaca aqui foi a fala do Aldrá, né? O Aldrá, inclusive, pensou: que bom ser adulto para ir mudando de casa. E a gente não pode mudar de casa agora. Então, assim, como é que podemos fazer isso acontecer? E se a gente pudesse mudar de casa, será que de fato o problema está na casa? Será que mudando de casa a pessoa muda? Ou algo do tipo? Será que, né? O que será que acontece? E
E aí, pensando nisso, temos a segunda história da noite, que é Medo de Espelhos, da Heloísa Prieto. Prieto, perdão. Ai. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Você me carrega nas costas para eu atravessar o rio? Perguntou o escorpião ao sapo. De jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de agradecer. Mas se eu te picar com meu veneno, respondeu o escorpião com uma voz terna e doce, morro também. Me dê uma carona. Prometo ser bom, meu amigo sapo. O sapo concordou. Durante a travessia do rio, porém, o sapo sentiu uma picada mortal do escorpião. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E o escorpião simplesmente respondeu, porque esta é minha natureza, meu amigo sapo. Não posso mudá-la. Essa pequena fábula de origem remota sempre foi para mim a história mais assustadora do mundo. Quais são as coisas que me amedrontam? A mentira e a traição. Evani, minha grande amiga, sempre diz que quem trai e mente faz isso a vida toda. E eu sempre discordo, dizendo que as pessoas podem mudar. Ela insiste. Elô, um vampiro sempre será vampiro. E eu contesto. Dá para desvampirizar. Quem será que tem razão? Leia o conto e, se você descobrir a resposta, um dia venha me contar. Isabela calçou as botas pretas, vestiu seu moletom preto, longo, sobre as calças também pretas. Olhou-se no espelho e ficou satisfeita. Seria difícil vê-la quando se embrenhasse na mata naquela noite sem luar. Prendeu os cabelos, lisos, pretos, no rabo de cavalo. E depois cobriu com um gorro preto. Pronto, virei ninja. Pensou. Apanhou a lanterna, velas, ovos, mel. Ouviu um assobio. Joaquim a esperava montado em seu cavalo. Ele trouxera o alazão já selado para ela. O garoto a cumprimentou no escuro da noite. Que bom que você está dando risada. Está voltando a ser que nem antes. Joaquim, todos desapareceram na mata? Ela perguntou, ajeitando-se na cela. A gente tem que andar depressa. Se não conseguirmos prender o Rodrigo antes do amanhecer, toda aquela turistada vira vampiro que nem ele. Galopando ao lado do amigo na rua principal da pequena cidade vazia, encravada no coração de uma montanha de Minas Gerais, Isabela lembrou-se da primeira vez que ouvira falar da tal mata dos vampiros. Era inverno em São Paulo e seus pais tinham decidido dar uma festa. O dia todo fora marcado por coisinhas que davam errado. A geladeira quebrou, seu pai chamou o técnico. A comida quase estragou. Dolly, sua cachorrinha, sumiu. Isabela chorou. Seu João, vizinho, apanhou a cachorra na rua e a trouxe de volta. A Melinda, cozinheira, escorregou enquanto passava pano na cozinha e torceu o pé. Seu João, quando entrou com a cachorra no colo, escorregou também e quebrou a perna. Dolly entrou na sala e fez xixi no tapete novo. A campainha tocou. Chegava o primeiro convidado. A casa ficando lotada. O sofá em frente ao piano, sentavam-se os amigos de sempre. Mas, com eles, apareceu um grupo de desconhecidos. Uma gente estranha que Isabela nunca vira antes. Eles riam muito. Cochichavam entre si. Havia uma moça que sentou no meio do sofá. Era como se ela fingisse o tempo todo. O rosto, de traços até bonitos, ficava feio. Era como se ela fingisse. O Ricardo, melhor amigo de seu pai, sentou-se ao lado dela. Foi então
que Isabela percebeu. O ar ficou cheio de cores, como se aquelas pessoas estivessem atrás de uma vidraça transparente e ela estivesse sozinha do lado de fora desse muro quase invisível. A moça riu. Esticou as mãos como se fizesse um gesto normal e começou a puxar uma luz bonita, suave, perolada que estava em volta do corpo de Ricardo. Ele foi ficando pálido, opaco, como se estivesse perdendo a vida. Era horrível de ver. Você já ouviu falar da mata de vampiros? Isabela sentiu um frio na espinha e virou-se para ver quem lhe fazia essa pergunta. O medo cedeu lugar ao fascínio. Era o garoto mais lindo que ela já vira. Ele sorriu, olhando fundo para ela, e sentou-se na beira da cadeira. Fica em Minas Gerais. É uma mata esconderijo, um refúgio de vampiro. Quem passa toda uma noite sem luar perdido nela é transformado em vampiro também. Rodrigo, para de falar essas coisas. Não sabe que dá azar? Disse a moça do sofá, como se estivesse lhe dando um aviso. O fluxo das lembranças daquele primeiro encontro foi interrompido por Joaquim. De volta à noite escura, de volta ao perigo, de volta à coragem que não deixava o medo se espalhar por seu corpo camuflado de negro. Vamos dar água para os cavalos. Depois a gente pega a trilha da mata fechada. Depois da festa, lembrou-se Isabela, Rodrigo passara a frequentar sua casa diariamente. Ninguém reclamava da constância da sua presença. Era como se ele hipnotizasse a família inteira. Isabela nunca tinha se divertido tanto. Jamais tinha encontrado alguém como ele. Dar uma volta na rua, tomar um sorvete, ir ao cinema, tudo isso lhe dava uma sensação de felicidade tão intensa como ela nunca havia experimentado. Até que ele lhe contou toda a verdade. Você sabe que esse negócio de vampirismo é pra valer, não é mesmo, Isabela? Ele lhe disse um dia. Que bobagem, Rodrigo. Você está brincando comigo. Eu não estou falando de vampirismo de sangue, mas de vampirismo de energia, de intuição, imaginação, de sonhos, coisas assim. Continuo achando bobagem, ela disse rindo, enquanto trocava o CD. No primeiro dia, Isabela até conseguiu levar a vida normalmente. Mas no segundo, no terceiro, a falta de Rodrigo começou a doer. Concentrar-se? Impossível. Comer? De jeito nenhum. Rir? Nem pensar. E os sonhos tinham desaparecido. Era noite em claro. Era noite em claro, seguida de noite em claro. De repente, ele voltou. Do mesmo jeito, sem explicação. Isabela, eu sei que você sentiu minha falta. É porque eu gosto muito de você, Rodrigo. Só isso. É normal. Não, minha amiga. Não é normal. Eu não sou seu namorado. Você não está apaixonada por mim. Não? Perguntou. Pensei que estivesse. Eu perdi o vídeo de novo, então... Não sei se... Espero que tenham conseguido ver a ilustração, porque eu perdi o retorno do vídeo. Não! É que eu sou um vampiro. Para com isso, cara. Sou mesmo. E você precisa me ajudar. Eu tenho que mudar. Não aguento mais viver assim. Preciso voltar a ser humano. Me ajuda, por favor, Isabela, me ajuda. Por favor. Ajudo sim, mas como? Perguntou a garota. Vou te ensinar os princípios básicos do vampirismo. Ele lhe explicou. Você precisa se proteger de mim. Eu perco o controle às vezes. Se isso acontecer, não sei se consigo deixar você escapar. Preste atenção e ouça bem. Vampiros não sugam sangue. Não são sobrenaturais. Não são imortais. Não são especiais. Mas têm poderes. Controlam a mente. E por isso podem ser
letais. 2 horas da manhã, Isabela novamente acordou das recordações e prestou atenção no perigo que corria. Joaquim e ela haviam alcançado o alto da colina. Agora podiam ver o lago e a pequena mata logo atrás. A gente tem que entrar na mata, mas antes vamos tomar todas as providências, disse Joaquim, e pediu. Me dê os ovos, Isabela. Isabela lhe entregou a caixa e Joaquim começou a quebrá-los, um por um, contra as pedras que cercavam o lago. Ovos são símbolos de vida. Vampiros odeiam isso. Ovos são mais poderosos que alhos. Rodrigo não seria capaz de transpor aquele círculo. Depois que eles o jogassem lá dentro, ele ficaria aprisionado. Deixe que eu espalhe o mel, disse Isabela. Quando abriu a tampa do vidro e sentiu o doce aroma do mel, Isabela lembrou da traição. Isabela, eu preciso dos seus sonhos para poder viver. Fique ao meu lado, durma um pouco. Não se preocupe, vou usá-los, mas depois eu devolvo a você. Disse Rodrigo em pleno sábado de verão. Isabela obedeceu. A cabeça encostada no ombro do vampiro teve sonhos maravilhosos. Rodrigo começou a aparecer nas imagens encantadoras. Ela o recebeu de braços abertos. De repente, o choque do despertar. Muito obrigado, querida. Agora, seus sonhos me pertencem para sempre. Ao lado de Rodrigo, a moça da festa. É isso aí, garoto. Temos sonhos para os próximos 4 anos. Você tem muita imaginação. O período que se seguiu foi de um sofrimento absurdo. O corpo se retorcia de dor, febre, cansaço, tristeza mais profunda. Chamaram vários médicos. Ninguém sabia que doença era aquela. Seus pais resolveram levá-la para a montanha. Era seu lugar preferido, afinal. Foi então que Joaquim veio visitá-la. Velho amigo, filho do dono da tropa de cavalos de aluguel. Isabela, ele disse. Eu sei direitinho o que você tem. Aqui, a gente diz que é mordida de vampiro. Mas não foi mordida. Ela protestou. Me dê seu braço, disse o garoto. Isabela estendeu o braço e pela primeira vez reparou numa estranha cicatriz bem abaixo do pulso. Aqui está a ilustração. O que é isso? Ela perguntou. Não faz mal, não. Vou lhe dar o remédio. O gosto é esquisito, mas vai dar certo. O tratamento era estranho. Ovos crus misturados com mel todos os dias ao entardecer. De início, não houve melhora alguma, até que Isabela teve um pesadelo horrível. Despertou chorando assustada, mas já era o começo. De volta à mata, Isabela guardou o vidro de mel, retirou um espelho da mochila, escondeu debaixo de um arbusto. Respirou fundo. Fique aqui, Joaquim, ela disse ao amigo. Cuide bem de tudo. Quero ir com você, Isabela. Os dois estão juntos. É perigo na certa. Cuide do circo. Preciso enfrentar isso tudo sozinha. Pode deixar. Isabela apagou a lanterna. Caminhando nas pontas dos pés, atravessou a mata. Viu jovens, velhos, até crianças adormecidos. Aproximou-se do lago. Sentados à margem das águas, Rodrigo e a vampira assistiam aos sonhos humanos que se refletiam nas águas. Embora a cena fosse fascinante, o tédio de ambos era óbvio. Na verdade, detestavam-se. Rodrigo levantou-se e afastou-se em direção às árvores. Isabela preparou-se para surpreendê-lo. Quando ele passou ao seu lado, ela se revelou. Como vai, meu vampiro preferido? Perguntou rindo. Você? O que está fazendo aqui? Eu sobrevivi. Mas é impossível, ele disse. Ela saiu correndo e rindo entre as árvores. Você está bravo comigo? Não sei, ele a seguia, ainda atordoado. É que você sente alívio também. Você gosta um pouco de mim, eu sei. Isabela havia crescido naquelas matas, correu pelos atalhos, o vampiro em seu encalço. Chegou ao laguinho,
Joaquim os aguardava. Quando Rodrigo passou por ele, o peão prendeu-lhe os braços e o atirou no meio do círculo. O vampiro gritava. Apanhe o espelho, disse Isabela. A garota entrou para o círculo. Olhe aqui. Veja bem como é a sua cara. De início, não havia imagem. Nada. Para, dói demais, dizia o vampiro. Eu não existo. Existe sim, olha outra vez, ela ordenou. Não tem nada, não tem nada, ele dizia, os olhos secos, a voz fina. Olha então para mim. Eu estou aqui, ao seu lado. Também estou perto de você no reflexo. Pode fazer o que estou pedindo. Na hora que Isabela se fitou no espelho, porém, o susto foi horrível. Porque, no lugar de seu rosto jovem, Isabela viu uma mistura de sua própria imagem com a da garota que sempre o acompanhava. O mesmo sorriso falso, os traços bonitos sobrepondo-se aos seus. O resultado era um híbrido assustador. Foi por isso que você fugiu? Esta é a cara que você vê em mim? Ela lhe perguntou. Ele continuou calado. Isabela desatou a falar. Agora entendo, tudinho. Você morre de medo. Você é cego. Aliás, pior que cego, você vê mal. Vê tudo misturado. O vampiro continuava olhando para o espelho. O reflexo vazio, os olhos fundos, a boca semiaberta. E quando Isabela afastou os olhos do espelho e reparou naquele rosto inerte, sentiu um carinho inesperado, inexplicável, até mesmo tolo, de tão sem sentido. Ela o abraçou rapidamente. O vampiro continuou imóvel, os ombros duros, o rosto seco, até que ela gritou. Veja! No espelho, surgia uma massa informe, escura, e por trás dela uma nova imagem. Era um rosto do vampiro que nascia no espelho. Mas agora havia pequenas rugas, imperfeições, dor, tristeza, alegria, todas as emoções. Viu só? Você é gente também. Agora feche os olhos e durma. Você vai sonhar, sozinho. Ela disse satisfeita. Rodrigo foi tomado por um sono intenso. Isabela acomodou a cabeça dele na relva. Deu um beijo rápido em seus cabelos, saiu do circo, montou a cavalo ao lado de Joaquim. Naquele momento ela tinha certeza que tudo ia dar certo. Será que a gente quebrou o feitiço de verdade? Perguntou Joaquim desconfiado. Claro que sim, respondeu Isabela confiante. Eu sei que no fundo ele é humano de verdade. Não sei não, murmurou Joaquim. Isabela saiu galopando. Depois, diminuindo a velocidade, perguntou ao amigo. Você se lembra daquela história do sapo e do escorpião? É a minha preferida? Só você mesmo para gostar de um troço daquele. Agora eu inventei outro jeito de contar. É assim. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados na margem do rio. O escorpião pediu carona ao sapo. Até aí é igual a minha, disse Joaquim. Isabela prosseguiu. O sapo desconfiou. Mas se eu der uma carona, você me mata. Eu sei que você é egoísta, traidor, falso, mentiroso. Tá, apressou Joaquim. E daí? Juro, não vou te picar. Promete o escorpião. O sapo lhe deu uma carona. Mas quando chegaram no meio do rio, o sapo sentiu o escorpião se mexendo em suas costas. Escorpião, pode abaixar o rabinho e guardar seu veneno. Você não sabe que se você me picar, morreremos dois? Mas esta é minha natureza, completou Joaquim. Essa é a parte que eu mudei. Ouça bem. O sapo diz assim. Escuta aqui, ô seu escorpiãozinho de nada. Você sabia que eu também tenho veneno? Tão mortal quanto o meu? Perguntou o escorpião. Você pica, mata e pronto. Já eu solto um veneno que se deixa cego e cheio de coceiras. Você nunca vai saber onde picar. Agora, salta já nas minhas costas. Olha ali um tronco de árvore. Agarre-se nele que eu vou afundar, disse o sapo. Então o sapo mergulhou no lago e o atravessou por baixo da água, na maior facilidade. Como o escorpião não sabe nadar, ficou gritando feito bobo. Socorro, socorro, me tirem daqui! Enquanto o tronco
tronco deslizava rio abaixo. Quando o sapo chegou à margem, acenou para o escorpião e disse: agora, 2 leis da vida. Número 1, traição não vale a pena. Número 2, ser legal não é ser bobo. Tá certo, Isabela. Gostei, disse Joaquim. O rosto cansado e feliz, roupas imundas, Isabela arrancou o gorro preto. O dia nascia. Ela sorriu. Mas Joaquim balançou a cabeça. Não sei não. Ele repetia. O que é isso, Joaquim? Vocês de São Paulo acham que é tudo fácil. E você? Eu sou mineiro. Eu conheço a vida. Eu sei das montanhas. Para mim o negócio é diferente. Você tá querendo me dizer o quê? Que o feitiço pode voltar. Ele vira vampiro outra vez. Você está louco. No fundo o Rodrigo é bom, eu tenho certeza, disse Isabela. Será? Perguntou Joaquim e saiu disparado pelo meio da floresta. Isabela também saiu a todo galope, rindo, louca para ficar ao lado do amigo. Mas por mais que ela tentasse alcançá-lo, só conseguia ouvir a voz ecoando entre os pinheiros, repetindo sempre a mesma cantiga. Não sei não, não sei não, não sei não. E essa foi a segunda história da noite. E aí, ela pode nos remeter, ela é uma história cheia de camadas, né? E ela pode nos remeter, por isso, a várias interpretações, a várias questões em si. Por exemplo, o vampirismo societal. E aí, é vampirismo societal justamente... peraí, só pra saber do feedback aqui rapidinho. E aí o vampirismo societal, né, que é não é social, né, porque o vampirismo societal, ele fala que é o retrocesso que nós estamos vivendo, ainda de forma mais acentuada na pandemia, né, que atinge vários setores e segmentos da esfera pública e privada. E aí, falando na privada, tem essa questão, né, da violência doméstica que a gente já tá tratando aqui. E a nossa lei, falando um pouco sobre essa questão de lei da violência e tudo mais, a nossa lei, a lei brasileira, e a lei no geral também, ela é feita por homens brancos e são destinadas a julgar homens negros, né? E não tem nada, a lei ela não abrangia as mulheres, não se tratava das mulheres. Tem um documentário muito interessante que eu não sei se está disponível, mas eu fui num evento promovido pela Gênero e Número, revista Gênero e Número, um evento que foi, eu acho que se eu não me engano, em 2018, em que passaram um documentário Legítima Defesa, que conta a história de 3 mulheres que sofriam violência doméstica e chegaram a via de fato de matar o seu agressor. E é um documentário bem interessante para se pensar, né, nessa questão da lei. E aí, para você pensar numa lei para um sujeito específico, que é a mulher, com demandas específicas, com uma violência, sofre de uma violência e discriminação específica, você precisa dar uma resposta específica para isso. E aí vem a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2016. E aí ela vem dar essas respostas o máximo possível para essa violência contra a mulher. E nessa lei, a gente pontua 5 formas essa lei pontua 5 formas de violência, que é a física, quando há a agressão, né, de fato, a sexual, que é a violência sexual, patrimonial, que você pega você toma posse dos bens da mulher e não dá para ela. A moral, que você comete, você fala na frente de outros, você humilha essa mulher na frente de outros. E a violência psicológica, que é uma das que as crianças mais sofrem também, que
é a chantagem emocional e tudo mais. E aí, no tempo de pandemia, essa violência, ela se acentua, ela se agrava, né? E ainda mais as mulheres, elas não tinham uma força, né, uma coragem, assim, porque dependiam dos maridos. Então, a subnotificação dos casos já eram muitas, já eram grandes. Imagina no tempo de pandemia, que você está confinada com seu agressor 24/7, como é que você vai fazer para sair de perto dele e denunciar? E aí, pensando nisso, tem uma campanha, que tem um vídeo no YouTube dessa campanha. Eu acho que você colocar a campanha CAL do Instituto Maria da Penha, você consegue ver. O vídeo é muito pesado, então, assim, pode conter gatilhos. Mas quem quiser, quem se interessar em procurar, jogar no YouTube, campanha CAL, CALL, do Instituto Maria da Penha, né? Que é uma ideia de como você pode denunciar o seu agressor, né? Que maneiras você pode usar nessa pandemia para denunciar esse agressor. Também acho interessante falar que a atriz sul-africana Charlize Theron começou um movimento também com outras atrizes chamado Together for Her, que em tradução livre seria Juntos por Ela, que está debatendo essa questão da violência doméstica de gênero, especificamente. Também eu gostaria de trazer a revista Gênero e Número fez uma reportagem sobre mulheres, as mulheres negras que assumiram o protagonismo contra a violência de gênero, porque é uma população que, quando eu fazia estágio, em sua maioria eram mulheres negras que sofriam essa violência, e é uma população que na periferia, né, não tem tanto acesso, não tem informação, e há uma vulnerabilidade maior em todos os aspectos e que se acentuam ainda mais num tempo de pandemia, onde o Estado chega para praticar mais violência em vez de proteger. E vide a violência que foi cometida contra uma criança de 14 anos ontem pelas mãos dos policiais. Então o Estado, ele vem para dar mais violência e não para sanar essa violência. Então, quem quiser dar uma olhada nessa reportagem da revista Gênero e Número, de como as mulheres, né, negras da periferia estão se juntaram para isso, acho que seria muito interessante. E falar que sim, esse governo que eu consegui ler um pouco aqui o comentário, esse governo sim é um vampiro. É um governo que, né, tem todo esse vampirismo. Eu achei interessante lendo agora, que quando o veneno do sapo era deixar cego e tudo mais. Isso me lembrou muito o livro Ensaio sobre a Cegueira. E a gente está vivendo muito... a gente já vem vivendo essa cegueira branca o livro chama de cegueira branca, então por isso que eu estou utilizando o termo. A gente vem vivendo essa cegueira branca gradativamente desde muito tempo e vai se acentuando ano passado, e com a pandemia parece que se acentua ainda mais. Então, assim, só para dar uma pincelada nessa questão. E quando ele fala o vampiro se alimenta de morte, é exatamente isso. Esse governo tem se alimentado de mortes. Ele sempre se alimentou de morte, mas mortes de corpos específicos. A morte a política genocida do Estado, ela tem classe, ela tem cor e ela tem gênero também. Então, assim, é bem nessa questão, esse vampirismo do nosso governo. Inclusive, foi o destaque dessa história que a gente veio para pensar, que, assim, vampiros não sugam sangue, não são sobrenaturais, não são imortais, nem são especiais, mas têm poderes, controlam a mente e por isso podem ser letais. E é isso mesmo que a gente vê o que o bolsonarismo faz. Ele controla a mente das pessoas através de fake news. A ciência, ela é completamente descartada em prol do achismo. Então, você vai... quando você não se reconhece, quando você não se enxerga no espelho, então você não tem uma opinião... Toda opinião que diverge da sua, para
você não vai ser válida, porque você vai pegando, sabe, de achismos. E então, por isso que essa cultura das fake news se engendra muito. E aí é essa questão mesmo do vampirismo que ele acontece. Exatamente, mulheres, negros, LGBTs principalmente, são parte do grupo que movem essa sede de controle, esse vampirismo por parte do governo. E agora se acentua na nossa realidade, porque assim, foi mais ou menos o que a gente debateu semana passada, falando, né, dessa questão que a gente está vivendo essa reclusão social, esse confinamento agora, mas assim, crianças e mulheres em situação de rua, elas estão em confinamento, em constante violência há muito mais tempo, entendeu? E aí a gente tá vivendo isso agora. E aí, para finalizar, já caminhando no final, eu queria propor a vocês uma dinâmica. Eu queria que quem pudesse fechasse os olhos e aí imaginasse que eu entregasse para vocês uma caixa. Aí essa dinâmica ela vai ter que ser um pouco adaptada, né? Porque nós não estamos presentes, mas eu gostaria que quem pudesse fazer, por favor, faça, né? Feche os olhos. Imagina que eu entreguei uma caixa para vocês. Contem até 3, pensem em tudo que essa história despertou em vocês. Pensem em tudo que foi debatido até agora. Pensem em vocês, pensem na realidade de vocês que vocês estão vivendo nessa pandemia. Agora vocês abrem a caixa, abrem os olhos, abrem a tampa da caixa e olhem, no fundo da caixa, imaginem que tem um espelho. O que esse espelho reflete? Quem esse espelho reflete? E aí, quem quiser, eu gostaria de que escrevessem pelo menos umas 2 ou 3 palavras do que esse espelho reflete, quem esse espelho reflete. E quem não quiser escrever nos comentários, para não expor, escreva num caderno e façam de reflexão essa semana, né? Reflitam sobre isso essa semana e reflitam o que vocês podem fazer também. Por exemplo, eu não tenho nenhum espelho aqui perto para fazer um negócio bonitinho, né, com vocês, mas assim, é uma dinâmica que me traz muita dificuldade, né? Ainda me traz muita dificuldade, muita estranheza, e isso é muito bizarro, porque no nosso dia a dia a gente não conseguia parar para pensar na gente mesmo, porque a gente está em constante produção e aí vem aquela lógica da competitividade, você não para pensar em você, você não se enxerga. E aí, se você não se enxerga, você não é ninguém, você não consegue se juntar com o outro e você não consegue fazer uma revolução. Então, quanto mais de você não se enxergar, melhor. E isso pode ser dificultoso, né? E aí, pra mim, essa questão do que eu enxergaria no meu reflexo, é bem complicado, né? Nessa semana nós tivemos uma reunião para falar um pouco sobre a contação de semana passada. Eu vou citar esse exemplo porque é o mais próximo. E assim, a professora pediu para fazer autoavaliação. Isso pra mim sempre foi assim uma questão muito complicada. Porque eu sempre fui uma pessoa que não consegue fazer uma autoavaliação, assim, bem concreta, com base em dados e tudo mais. Eu sempre tendo... o que a primeira história trouxe, né? Quando você começa a pensar negativo, você não consegue parar mais. E aí eu tava até conversando com a Gabriela depois sobre isso. Ela me trouxe algumas questões muito pertinentes que eu tô tentando aí trabalhar, e aí é isso, eu não consigo fazer uma autoavaliação, e aí, tipo, essa dinâmica do espelho, psicólogo geralmente faz isso, e sempre me foi, tipo, putz, e agora? Né, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu não consigo ter essa coisa, mas assim, algo interessante que tá vindo com essa sem querer romantizar a pandemia, eu acho que a gente não tá nesse lugar
de romantizar, a gente não deve fazer isso. Mas é a questão da autodescoberta, desse autocontrole, da gerência, de você tomar para si um conhecimento próprio, que você se perde no dia a dia. Então, assim, ter esse autocontrole e esse autoconhecimento tem sido muito bom. E, assim, o que tem me ajudado a ver esse reflexo, a tentar entender esse reflexo, a tentar ver o que eu enxergo nesse reflexo, é esse espacinho aqui com vocês e essa troca de informação, esse debate. É um medo que eu ainda tenho, é um medo que talvez eu não supere, né, com término, mas assim, é um medo que eu já tô um pouco mais à vontade, tipo, né, eu já tô voando melhor com dor. Então, assim, é algo que eu tô tentando trabalhar e eu acho engraçado porque logo no início da pandemia, eu gosto muito de um filme chamado Comer, Rezar e Amar. E aí a minha meta era me formar e sair por aí fazendo essa viagem a 3 países, buscando aprender mais sobre a cultura local dos 3 países que eu escolheria. Eu ainda não tinha 3 países certos, mas assim, aprender sobre a questão local, a cultura, aprender uma nova língua e me descobrir, né, ao longo dessa viagem e tudo mais. E aí essa era uma meta, ainda é uma meta de vida que eu tenho, mas aí o engraçado é que nessa pandemia, quando veio a quarentena, eu comecei a ler o livro. E aí acabou que eu, né, tô tentando fazer essa viagem dentro de casa. E aí tá sendo muito legal essa questão da autodescoberta, dessa gerência. E aí é isso, e essa autodescoberta, essa gerência, esse autocontrole para você enfrentar os seus medos, ele permite você se reconhecer, você se enxergar. E a partir do momento que você se enxerga como indivíduo, você tem a força para ir para a linha de frente, lutar por aquilo que você acredita, lutar por uma sociedade que seja mais igualitária, lutar por uma sociedade que crianças negras não morram como morreu o João ontem, para que mulheres sejam respeitadas, para que LGBTs sejam respeitados e não tirem suas vidas por causa de discursos de ódio, enfim. E aí é isso. Aqui eu vou falar para vocês alguns telefones para quem tiver conhecimento, ajuda também ligando. É o 180, que é violência contra a mulher. O 100, crimes que são de crime contra os direitos humanos. E o 190, ele é altamente recomendado para emergência. Então, se for assim, algo de extrema emergência, 190. E aí, eu vou anotar as palavras. Eu pedi para a professora me mandar as palavras aqui, que eu vou anotar aqui no nosso quadro, para a gente poder incrementar o nosso cantinho. Foi ansiedade. Energia sugada. Oh, meu Deus, botei um M aqui. Mortes específicas. Péssimo. Letra feia. Vampirismo. Ansiedade. A ansiedade já foi. Genocídio. Tinha mais aqui pra cima. Diálogo. Eu juro que são desses. Cuidado materno. Silêncio. Bom, gente, então essas foram as palavras de hoje.
E quem quiser mandar um depoimento e não quiser aparecer, mas quiser compartilhar uma história, envia para o nosso e-mail. O nosso e-mail é linhas, histórias e outras memórias. Perdão, linhas, histórias e memórias, sem acento, @gmail.com. E aí você manda pra gente, se você quiser compartilhar alguma coisa, alguma história, vocês podem mandar mensagem pra gente, ou se vocês quiserem que publique em forma, a gente publica em anônimo. E aí a gente debate. Enfim, vamos fazer esses cantinhos, né, pra gente. E aí, antes da gente encerrar, tem aquela selfie. Eu vou tentar ficar parada aqui. E aí me falem nos comentários se já foi a selfie. Foi? Não sei se foi. E aí, já foi? Se foi? Bom, então é isso. Eu não sei se todo mundo conseguiu tirar eu parada, mas enviem as fotos da selfie. Vocês podem deixar no comentário, né, depois, ou então enviar para o nosso e-mail também, ou em um dos cantinhos. Amanhã tem um cantinho, segunda tem outro cantinho, e aí a gente vai debatendo, vai conversando, vai estreitando esses laços. Então é isso, muito obrigada pela participação de todos e de todas nesse debate dessa noite. Obrigada por todo o carinho que a gente está tendo até aqui. Obrigada por toda a participação. E é isso. Um beijo grande em todos e uma boa semana, uma boa noite para vocês. Tchau.